da sociedade neoliberal na qual nós vivemos, né, nós somos, por muitas vezes, obrigados a fazer coisas que nós sequer acreditamos, sequer coadunamos, nos inserirmos em ambientes no qual nós sequer suportamos estar ali, né, fazer coisas, por muitas vezes, que nós não acreditamos ou passamos a acreditar, porque a realidade social é excludente e implacável, né, e que cria essa linha intransponível da competitividade, por mais que eu não acredite nisso, né? E, de certa forma, você acha que a solução para resolver todos os seus problemas é justamente acumular capital, né? Acumular capital de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. E é justamente isso que todas as pessoas fazem ali em um determinado momento, né? E mesmo que isso custe vidas, né? Negação do lockdown aí recentemente estava aí para não nos deixar mentir aqui. E agora tem uma nova cepa aí, viu, chegando, cepa sul-africana, e eu tenho a impressão, né, que a história vai se repetir mais uma vez, né? A primeira como tragédia e a segunda como farsa. Mas sabe o que é engraçado disso tudo? É que justamente, eu entendo a colocação que você fez aí referente à suposta repressão na Coreia do Norte, mas quem veiculou essa notícia foi uma rádio chamada Rádio Free Asia, que é uma rádio conhecida por fazer propaganda anticomunista para os Estados Unidos. E aí, eu vou lançar no ar essa questão, né? Lógico que eu não conheço a realidade da Coreia do Norte, até porque é um país muito fechado, né? Que de certa forma não consegue, a gente não consegue ter uma visão ampla do que acontece lá dentro. Mas por muitas vezes há um movimento contrário que termina por demonstrar. Você falou dessa questão da ingenuidade, né? Da gente não perceber o que é que está por trás de determinados movimentos, né? Existe uma intencionalidade de um discurso americano predominante, neoliberal, que tem uma intenção muito clara de desestabilizar, né, determinadas formas de existência de estados ou de locais, né, que façam de uma forma diferente que o status quo americano faz, né? E aí eu deixo a questão no ar, né? Por que essa necessidade? Por que essa necessidade tão grande de criar uma rádio específica americana que dissemina propaganda nesse sentido, que nem se sabe se é verdade isso, se aconteceu lá na Coreia do Norte, né? Mas já é um veículo conhecido por propagar esse tipo de notícia, né? Inclusive já foi ridicularizada já várias vezes, né? Falando sobre essa questão de que foi proibido rir lá na Coreia do Norte, etc. Não estou dizendo que a Coreia do Norte seja mil maravilhas, não, mas tem certas coisas que se tornam ridículas até. A mesma para os Estados Unidos, inclusive, sabe? Mas, enfim, voltando para a questão, né, e aí não se sabe se realmente isso aconteceu ou não, né? Mas que esse veículo tem um histórico tenebroso de divulgar informações, digamos assim, no mínimo duvidosas, né? E foi divulgado por ele, e vários veículos aqui replicaram aqui no Brasil, né? Mas até agora não se tem confirmações se isso é factível ou não. Mas voltando para a questão da necessidade e e do tédio, o que é que Schopenhauer quer dizer com isso? Ele, por muitas vezes, há uma tendência no ser humano, digamos assim, diante da miséria, né, achar que a sua miséria vai ser suprida através do abarcamento material, né, de possuir, das posses. Schopenhauer era uma pessoa que, inclusive, tinha bastante dinheiro, era herdeiro, né? Só que ele dividia a partir de Aristóteles em três concepções, né? A psicologia humana, segundo ele, né? Nós podemos conceber a vida através de três instâncias: daquilo que se é, daquilo que se tem, né? E daquilo que se Nossa, fugiu agora. Daquilo que se é, daquilo que se tem. Enfim, daqui a pouco eu me lembro. Se aparenta ter, vai ver. Daquilo que se é isso, perfeito. Daquilo que se é, daquilo que se tem e daquilo que nós aparentamos ser para os outros, né? E aí, no final das contas, o que é que ele diz? O que importa, no final das contas, é aquilo que nós somos. O que é que nós somos? O que nós somos para nós mesmos. Nosso desenvolvimento intelectual, a nossa perspectiva moral, que não é uma moral representada no aspecto social, mas de nós para nós mesmos, sabe? É uma coisa que não tem como você fugir, né? Você se conhece, você sabe muito bem quem você é, né? Quais suas pretensões, não tem como você mentir para você mesmo, você pode até tentar, né? Mas existe essa questão. E por muitas vezes nós nos pautamos nesse parâmetro daquilo que nós possuímos como se fosse dotado de uma elevação existencial. E isso mostra na trajetória da série, né? Determinadas questões que eles começam a discutir ali, né? Porque você quer ganhar o prêmio, né? Você tem um sentido para sua vida? O que é que você quer fazer com esse dinheiro, né?
Eu acho que você deveria ganhar porque você tem uma causa, eu não tenho uma causa, né? E começa essa discussão ali, né? De certa forma, e por muitas vezes você quer justificar, digamos assim, e se alcançar o dinheiro, né? Por conta de uma falta que está presente ali diante de condições que você se enrascou, por conta justamente dessa sociedade da competitividade, né? Do empreendedorismo de si, como dizia Bill Churran, né? Você se torna um autoexplorador de si, mas você termina se seguindo por determinados caminhos que estão negando justamente a sua própria trajetória daquilo que você queria inicialmente, né? Então, será que realmente vale tudo para uma estabilidade social? Será que vale passar por cima dos outros, fazer determinadas coisas que nós não faríamos se pudéssemos escolher? E por muitas vezes nós podemos escolher, mas nós fingimos que não podemos escolher, né, para alcançar uma suposta dignidade de estabilidade social baseada em determinados parâmetros sociais. Será que esse é o caminho? Né? E aí eu queria que você comentasse um pouco como é que o nosso projeto aqui do canal BitBem, ele de certa forma é uma alternativa para escapar desse engodo, né? Dessa busca dessas questões já capturadas pela competitividade do capitalismo que tende a eliminar o outro. Ao contrário da eliminação, o BitBem trabalha na perspectiva de partida, não é isso? Certo. Essa é a grande tragédia, né, do capitalismo, vamos dizer, que ele só vive da exploração da necessidade, ou da miséria, ou da falta de tudo para os outros. Quanto mais falta tiverem, mais eu consigo ganhar com isso. Mais as pessoas vão estar dispostas a abrir mão de coisas importantes para elas terem aquilo que elas não têm, que eu digo que é possível elas terem, entendeu? Hoje em dia, a gente vendo as propagandas de carro com o preço da gasolina, é a mesma coisa que estarem vendendo foguete para ir para Marte. Ninguém mais que tenha dinheiro ainda para comprar um carro vai ter condição de ter dinheiro para abastecer um carro por mês, vai custar 2 vezes o valor da prestação ou 3 vezes mais. E a proposta que o capital, vamos dizer assim, como ideologia do capitalismo, que é de obter lucro e vantagens e tudo, e especular e ganhar sempre, e não distribuir nada, é o que a gente vai propor transformar. Nós vamos sofrer, óbvio, qualquer perspectiva nova que não vá a favor do individual, do indivíduo, do ganho fácil, tem muita resistência, mas a proposta que construímos como uma moeda social virtual e uma distribuição direta de renda é como uma alternativa para a renda básica universal. Todo mundo sabe, percebe, tem vários movimentos que defendem a renda básica universal, e aí, de repente, chega assim, a renda básica universal para quem tem necessidade. Bom, se ela é para quem tem necessidade, ela tem de ser, pelo menos, no mínimo, o básico. Não pode ser um salário mínimo. Um salário mínimo não é básico para ninguém, a não ser que seja um salário mínimo por pessoa, e isso é muito difícil de se conseguir. Então, a gente está propondo algumas alternativas, e para fazer uma alternativa, eu não posso estar usando uma coisa que já está super viciada, entendeu? Que é o caso, por exemplo, do real. O real tem um fim de lucro, sabe? O real que você não usa hoje, no banco, de hoje para amanhã, ele tem de render um valor a mais do que ele vale ontem, né? Ou que ele vale hoje. E isso daí é preciso quebrar, e só se quebra isso se você der um outro nome para a pessoa. Você chamava uma pessoa de ladrão e ele não gostava, então você vai falar assim, não, você é uma pessoa esperta. E você troca o nome, e isso muda muito a configuração de todas as coisas, né? A proposta da moeda é essa, nós vamos construir a moeda social virtual numa situação de paridade com o real. Ou seja, se você tiver 100 reais, você tem 100 bitbens. Se você tiver 1.000 reais, você pode ter 1.000 bitbens. Só que a troca e a aceitação do bitbem não vai correr de acordo com as necessidades de cadastro bancário, de uso de conta bancária. Você vai ter outras formas de fazer essas trocas e através dela você vai poder gerar renda, sabe? Porque você fez um artesanato, você fez um trabalho, faz um trabalho de
de aula, você faz um trabalho de um desenvolvimento de um aplicativo qualquer, de um programa em Excel, e você pode receber ele ou em reais ou em Bitbem. E em Bitbem, você tem uma facilidade, eu não preciso de entrar numa conta de banco para alguém me pagar essa conta, ele me paga direto no celular, como que a gente estivesse fazendo conversas pelo WhatsApp. A função mais ou menos será essa. Imagine que para você falar comigo no WhatsApp, você precisaria entrar na sua conta do banco e aí pedir uma autorização no banco para me mandar uma mensagem ou um determinado recado gravado, né? Isso daí que nós vamos atalhar, sabe? Fazer um atalho, criar ferramentas que possam permitir que o mercado se mova de acordo com as regras do próprio mercado, ou seja, trabalho, tecnologia, terra e capital, e o Estado tem de estar em composição. Esta é a figura que a gente vai tentar construir novamente, visto que no século passado, e ainda nesses 20 anos desse século, nós caminhamos muito para trás ainda de uma evolução, ou seja, na tecnologia, ou seja, nas perspectivas filosóficas, sociais. Nós estamos entrando numa situação de mais miséria e mais fartura para alguns, e com um desequilíbrio muito grande. E se nós não cuidarmos disso, se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos chegar numa situação de cair que nem numa fissura de uma geleira. Vai ter barreira dos dois lados e nós não vamos ter nenhuma possibilidade de fazer mais nada, ou de transformar mais a nossa realidade, porque nós esgotamos, enquanto podíamos fazer, esgotamos as nossas capacidades, porque nos distraímos demais, ou fomos atrás de propostas estranhas, vamos dizer, embora aparentemente, academicamente, pareciam possíveis, mas sabemos que não é. Eu tenho uma resistência muito grande quando eu escuto alguém falar em capitalismo social, uma domesticação do capitalismo, ou um capitalismo racional. Isso me deixa assim completamente perplexo. Não existe essa possibilidade. É a mesma coisa que falar um cego que vai enxergar mais que quem olha com um olho só. Isso não existe, entendeu? Então nós estamos propondo, através da criação, do diálogo, da conversa, da percepção de outras pessoas, construir uma reserva para resistir e talvez transformar a economia, dando a ela um caminho que ela sempre teve no passado. Você produz, você consome, você troca, e você tem a segurança do Estado para cuidar disso tudo. Não é assim, você trabalha, se tiver trabalho, você acumula capital o máximo que você puder, sem se importar de forma alguma com os outros, você explora o Estado por cargos públicos e por favores, e acumula para si, deixando todo mundo na situação de desespero, estimulando ainda muito a propaganda através da mídia, que é um assunto muito importante que eu gostaria de abordar mais tarde, iremos abordar mais tarde em outras conversas, e que nos conduz a falar assim, não, mas isso sempre foi assim, sempre vai ser assim. O que importa é se a Beltrão lá fez uma apresentação na novela de uma autossatisfação sexual, isso daí vira coisa importante para discutir. Enquanto que aquele bloqueio do Rio Madeira lá por 50, 100, 200 balsas, caracterizando uma afronta a toda a natureza, uma afronta a todo o Estado brasileiro, uma afronta a todo o cidadão brasileiro que precisa de trabalho, de renda, você vê aquele pessoal todo lá fazendo uma degradação ambiental, que ninguém faz nada, ninguém fala nada, porque isso parece que não é importante para nós na sociedade. E é.